Voltando com o programa Crescer Você, e hoje nós estamos recebendo aqui o diretor do filme Causa e Efeito, André Marousso, a atriz Marita Curi. Esse nome Curi, você não é parente daquele escritor famoso não, né? Não. Não? Não. De Eu onde sou Curi Haddad, também não sou parente do prefeito. Todo mundo pergunta isso pra você, né? Marita Curi Haddad. Marita também é um nome diferente, bem marcante, né, Marita? Diferente, é. O André, qual é a importância desse filme dentro do movimento espírita? Nós estamos ainda no ano 2014, né? Então, muita coisa acontecendo, principalmente no despertar. Eu tenho percebido as pessoas buscando mais estudar e conhecer conhecimento delas mesmas, né? E qual é a importância do filme nesse momento? A cinematografia espírita, ela está nascendo, né, William? Nós estamos com... é o 7º filme de longa-metragem espírita. Na medida que os diretores, os produtores, os roteiristas espíritas forem fazendo mais filmes, naturalmente estes filmes sairão cada vez melhores, né? Maior qualidade artística, maior qualidade técnica. E eu acredito que isso é um trabalho cujo o organizador são os nossos amigos espirituais, sim. os espíritos superiores, que estão, eu costumo brincar, dizer que o cinema, a televisão, a rádio, a internet são as mesas girantes do século XXI. Né? Bacana isso. Porque a gente pode, dessa forma, mostrar o que é a doutrina dos espíritos. E foi o que o Kardec pediu, né? Divulgue, divulgue. O Kardec pediu, Emmanuel pediu, enfim, os espíritos superiores que estiveram ao nosso lado sempre pediram. A humanidade precisa conhecer o espiritismo, e não para se tornar espírita, sim. mas para conhecer toda a explicação racional, filosófica, científica e com aspecto religioso que a doutrina dos espíritos nos traz. Uma coisa mais bacana que eu gosto mais da doutrina espírita é a possibilidade de estudar e aprender. E quanto mais você aprende sobre você mesmo, né? Você mesma. Marita, você estava falando que você já é de um lar espírita, não? Ou você sim. já cresceu no lar espírita? Olha, depois de adulta que eu comecei a frequentar mesmo, né? Que eu frequento o Grupo Noel, mas desde pequena que tenho afinidade com o espiritismo. Na minha casa, meus pais eram católicos, enfim, acho que como a maioria, né? Sim. Mas a minha mãe também sempre teve essa afinidade com o espiritismo, então, desde pequena que eu tenho essa familiaridade. E aí eu comecei a frequentar depois de adulta, estudar, e aí eu me tornei efetivamente espírita. E a sua família, então, também, agora está orgulhosíssima, Não, mas né? foi Você tá todo mundo no filme. Tá, super orgulhosa. É muito bacana, né? Porque é uma coisa que junta o profissional com o pessoal, né? Sim. Não é e só... saber que você vai conseguir levar a mensagem também. Através de você, muita gente vai conhecer. Você, dos outros atores, atrizes. Quem mais está participando do filme, André? Nós temos o Matheus Prestes, a Naruna Costa, o Maurício Madruga, o Luiz Serra, bacana. O Haroldo Serra, o Henrique Lisboa, e as participações especiais, o Felipe de Mônaco, e as participações especialíssimas do Henri Paioncelli, que a gente fala, as pessoas, quem é o Henri Paioncelli? Aí se eu falar, teve uma novela uns anos atrás, onde havia a personagem Capitu, que era interpretada pela Giovanna Antonelli, e ele era o algoz da Giovanna Antonelli, todo mundo já reconhece. E da Rosi Campos, que faz uma participação curta, porém bastante importante no filme. Vamos fazer o seguinte, então, vamos dar uma olhadinha no trecho do filme, vamos conhecer o trailer do filme, só para dar um gostinho para você, dia 3 de julho, acompanhar o filme na íntegra nos cinemas de todo o Brasil. Elevemos nossos corações ao alto em agradecimento pela bendita hora dos trabalhos de assistência espiritual. Anime-se, rapaz, você tá livre. Se eu te ajudar a fazer justiça com o motorista, você confia em mim? Quem é? Madalena. Tem que parecer acidente. Matar gente suja é uma coisa, mas essa moça... Seu desgraçado! Paulo! Vai cair nessa lorota.
Muito sangue. O mal há de vir, mas ai daquele que fizer vir o mal. Aproveite a sua reclusão e ilumine-se. O fraco não perdoa jamais. O perdão é uma conquista do forte. André, nós vimos imagens aí do filme, aliás, muito bonitas, muito bem feitas. Eu vi no YouTube já recorde de acesso, já no YouTube. Graças Só o trailer do filme, né? Graças a Deus. Como foi esse processo de criação do roteiro? É curioso, né? As pessoas me perguntam, é fácil escrever um filme espírita? Eu só escrevi filme espírita até hoje, né? E para mim é muito fácil. A coisa chega com uma velocidade que você acorda no meio da madrugada para dar soluções que você não encontra durante o dia, por exemplo, né? Mas mesmo assim foi um processo de um ano e alguns meses, 1 ano e 4 meses. A gente escreveu o primeiro tratamento em 2, 3 meses. Depois a gente reescreveu o filme 13 vezes, né? Cada vez que reescrevíamos, mostrávamos para amigos, e se mudasse isso, se mudasse aquilo, coisa e tal. Isso tudo é muito positivo para o filme, né? André, quando você vai escrevendo, você já vai visualizando as cenas? Sim, embora quase sempre elas nunca ficam como nós as visualizamos. É isso que eu estava pensando aqui, quando você falava que ficava escrevendo durante a noite e tal. Porque quando eu vou escrevendo os livros também, eu já fico imaginando as pessoas com o livro na mão, lendo aquilo ali. Será que ela vai entender? Será que ela vai gostar? Eu fico imaginando criar uma cena de filme, né? Onde você tem que dar vida, dar o texto para o ator, a atriz, viver aquilo. Isso é uma coisa mágica. É muito gostoso. Especialmente quando a cena supera as nossas expectativas. Sim. Enquanto nós as escrevíamos. Né? Existe uma cena que infelizmente eu não posso dizer aqui qual é, porque ela é o segredo do filme. Dia 3 de julho nos cinemas. Mas é uma cena que se passa no século XVIII e no século XIX. E que quando eu assisti a cena, eu fiquei emocionadíssimo, porque ela superou as minhas melhores expectativas. Então isso é muito prazeroso, né? E, Marita, como que a pessoa comum no dia a dia pode perceber essa lei de causa e efeito no dia a dia dela? Você falou no primeiro bloco sobre escolha, né? Eu acho que a lei de causa e efeito, ela é a escolha. Traz para as pessoas a responsabilidade do que ela escolhe. Então, nos torna responsáveis por aquilo que a gente está fazendo. Se a gente é responsável, a gente escolheu fazer tal coisa, a gente vai ter o efeito daquilo, seja ele positivo ou não. Então, eu acho que é isso, é a lei da responsabilidade da escolha, que é o que traz para a gente, é o que vai reger a nossa vida, o tempo inteiro. E que essa não é aquela lei do medo, né? Não, porque a gente é responsável. Então, se somos responsáveis, a gente não pode ter medo. A gente tem que saber se a gente fez uma escolha, né? O André, uma pessoa que faz mal para outra, já que a gente está falando de causa e efeito, né? Uma pessoa que faz mal para outra, ela vai receber na mesma moeda, nessa mesma proporção? Porque você deve ter estudado muito sobre a lei, né, de causa e efeito para escrever o filme. É claro que não. Esse é um erro nosso. Nós estamos palestrando aí, graças a Deus, temos mais de 60 palestras agendadas na promoção do filme até a sua estreia. E uma das coisas que nós temos dito infelizmente, a gente vê até mesmo no meio espírita, né? Um exemplo bobo, né? Fulano botou fogo na casa, a esposa morreu. Então, provavelmente nessa encarnação ou na outra, ele vai morrer queimado. Não, ele vai ser bombeiro. Ou ele já está matando a esposa queimada porque ela matou ele lá, pois né? É, bobagem. Vida. A pessoa queria uma coisa. Nós podemos e devemos nos utilizar da lei de causa e efeito de forma proativa. Né? Eu tive uma má escolha, isso gerou consequências danosas para mim ou para os outros. De que forma que eu posso agir para fazer boas escolhas daqui para diante? Isso né? Isso que você está falando é uma lição muito importante, porque quando aconteceu aquele caso da Boate Kiss, onde todo mundo morreu asfixiado, muita gente começou a falar tanta bobagem. Olha, esse grupo de pessoas, eles morreram assim porque na outra vida trabalhavam na câmara de gás, mataram muita gente, hoje morreram igual. Que absurdo você imaginar que aquilo foi tudo premeditado como um castigo divino, de repente. Nunca O que tem a ver isso com a causa Nunca e efeito? O que nos ocorre
é que o tempo inteiro nós temos os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, que vão nos sinalizando, né? André, vá por aqui, né? E eu vou por aqui. Mas André, é por aqui, e eu insisto em vir por aqui. Quando a insistência é muito grande e isso está atrapalhando a minha promoção, pode ser que algo ocorra nessa minha escolha para que eu naturalmente me corrija para o outro caminho. Evidente que esses eventos sempre acontecem, existe uma razão de ser, né? Nós temos o grande problema, é sempre da psique. Então eu fiz algo lá atrás em que a minha psique me coloca numa condição de culpa. E a culpa, ela é destrutiva. Sim. Né? Então eu preciso transformar a minha culpa em ação de amor. Agora, se eu não consigo fazer isso de forma espontânea, inevitavelmente, em algum momento, pode acontecer algo para que até eu me liberte dessa sensação de culpa, né? Para que, opa, agora eu me harmonizei de uma certa forma. Mas é claro que isso é em última instância, né? Porque os convites sempre nos chegam para que nós acertemos, para que nós sejamos proativos. Se nós pegarmos, por exemplo, o instante em que Jesus pede o perdão àqueles que o haviam crucificado, para nós, olha que curioso, ele não diz, Pai, eu os perdoo porque eles não sabem o que fazem, né? Ele diz, Pai, perdoai-os. E por que ele diz, Pai, perdoai-os? Porque ele não estava ofendido, ele não estava magoado, né? E a gente nos fecha no trânsito e a gente se ofende, né? Nesse momento... E já quer rebater na hora. Já quer rebater na hora. Nesse momento, Jesus estava dizendo assim, ó, Pai querido, faça com que eles se harmonizem com a lei de causa e efeito de forma proativa, como fez Longinos, né? O Longinos é o centurião romano que foi lá e espetou a lança no corpo de Jesus. E foi um dos primeiros grandes cristãos. Trabalhou de forma amorosa para se harmonizar com a lei divina. Esse é o convite que a divindade nos faz. Esse é o convite que a divindade te faz nessa tarde. De repente, você não está passando aí por acaso, né? Não existe essa coincidência. Por que será que você está assistindo esse programa? Você já se fez essa pergunta? Bom, vou dar um tempinho para você pensar, vou para o intervalo e volto já.